Indonésia. Um país cultural e geograficamente único. É um arquipélago formado por mais de 17 mil ilhas. Essa abundância gerou uma grande diversidade cultural, com diferentes idiomas, tradições e crenças. É um território belo e vasto. Repleto de vulcões e paisagens impressionantes. O Krakatoa foi um dos vulcões mais temidos historicamente. O Bromo, eternamente desperto e envolto em névoa. Nesse documentário, mostraremos como é a Indonésia, seus vulcões, sua cultura, seu povo e a surpreendente vida animal que se pode observar em suas ilhas. A Indonésia está situada entre o continente asiático e a Austrália, e entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Suas ilhas principais são Sumatra, Java, a parte sul da ilha de Bornéu ou Kalimantan, Sulawesi, a parte ocidental da ilha da Nova Guiné ou Papua, e as Ilhas Moluscas. Em Sumatra, uma das maiores ilhas do país, abundam os enigmas e as maravilhas naturais. Ainda existem muitos cantos para descobrir nela, já que é pouco visitada por turistas. É uma área de alta diversidade ecológica. Desde os manguezais das costas até as densas florestas tropicais das montanhas. Animais fascinantes habitam os parques naturais da ilha. Centenas de espécies de aves e mamíferos. Alguns dos mais raros do planeta. O Parque Nacional de Gunung Leuser, no norte da ilha, é um dos últimos refúgios para o orangotango de Sumatra. Esse primata está entre os mais astutos do reino animal.
por conta do desmatamento e da perda de habitat, são classificados como criticamente ameaçados. Os machos levam uma vida solitária, defendendo ativamente seu território. São bem maiores que as fêmeas. Desenvolvem bochechas carnudas e uma garganta inchada. As fêmeas geralmente dão à luz a um único filhote. O bebê vai depender da mãe por cerca de 8 anos, um dos períodos mais longos de cuidado parental entre os animais. Quando dão à luz, as fêmeas se tornam mães extremamente dedicadas. Os bebês aprendem observando e imitando suas mães. Habilidades para buscar alimento, usar ferramentas e construir ninhos são passadas dessa forma. No rio se banha uma das subespécies do elefante asiático, o elefante de Sumatra. A sombra da extinção ronda essa espécie, mas os esforços de conservação tentam reverter seu destino. Sua pele é cinza, embora possa ter manchas rosadas. Assim como outras espécies de elefantes, os de Sumatra são animais sociáveis que vivem em grupos matriarcais. Caminham longas distâncias diariamente em busca de alimento, como folha, erva e fruta. Para que a espécie sobreviva, é fundamental acabar com a caça ilegal e preservar seu habitat. Em várias províncias de Sumatra, existem centros de conservação e treinamento, onde são protegidos e cuidados. Especificamente o Parque Nacional de Teso Nilo é essencial para sua recuperação. Em algumas florestas montanhosas de Sumatra, ainda persiste o tigre de Sumatra, a única subespécie de tigre que ainda vive na Indonésia.
é a menor entre todas as subespécies vivas de tigres. Hoje, apenas algumas centenas de exemplares ainda vivem em liberdade. Sua pelagem é de uma cor laranja escura com listras pretas. Essas sendo mais finas que a de outras subespécies de tigres. Sua dieta é composta por cervos e javalis, mas também podem caçar aves, peixes e outros animais menores. Ao subirmos as montanhas, podemos ter a sorte de nos deparar com o tapir malaio, o maior entre os tapires. Os jovens têm uma pelagem marrom ou acinzentada com manchas e listras brancas, que os ajudam a se camuflar. Ao crescer, sua cor muda para um padrão bicolor, com a frente preta e a parte traseira em um cinza ou branco cremoso. Costumam ser animais solitários e bons nadadores, podendo mergulhar para se alimentar de vegetação aquática. Nas florestas nubladas e pântanos sobrevive o rinoceronte de Sumatra, um vestígio vivo do passado. Essa espécie de cerórrinos sumatrenses é a menor dos rinocerontes e também uma das mais intrigantes. Se manteve com essa aparência por cerca de 2 milhões de anos. Evidências apontam para uma conexão com o extinto rinoceronte lanoso. Com apenas algumas dezenas de indivíduos vivendo na natureza, está criticamente ameaçado. É um dos mamíferos mais raros do planeta. Além de sua diversidade, a Indonésia vibra com o calor de seus vulcões e terremotos. Está localizada no Cinturão de Fogo do Pacífico, lar da maioria dos vulcões ativos do mundo, e uma área propensa a terremotos. É um dos países com mais vulcões, repleto de paisagens cativantes. E o país com mais vulcões ativos, espalhados por várias de suas ilhas.
Até mesmo em seus fundos oceânicos existe atividade vulcânica. A atividade geotérmica desses vulcões submarinos produz bolhas quentes que sobem à superfície. O Lago Toba, localizado em Sumatra, é o maior lago vulcânico do mundo. Se formou a partir de uma erupção cataclísmica cerca de 74 mil anos atrás. A área ao redor desse lago é lar da etnia Batak, conhecida por suas casas distintas. Com suas águas azuis cercadas por colinas e montanhas verdes, é às vezes comparado aos belos lagos da Europa Central. O vulcão Krakatoa, situado no Estreito de Sunda, é lembrado por sua erupção catastrófica de 1883. Considerada a segunda maior da história. As explosões foram tão fortes que foram ouvidas na Austrália Ocidental. Foi cerca de 200 megatons de TNT, milhares de vezes mais potente que a bomba de Hiroshima. Fluxos piroclásticos se juntaram às cinzas vulcânicas e tsunamis, devastando a área e tendo efeitos climáticos em todo o mundo. Um capitão britânico da época escreveu, abre aspas, uma explosão terrível, tão violenta que os tímpanos da tripulação estouraram, com chuva contínua de pedra e pó, fecha aspas. Um dos vulcões ativos mais perigosos no cinturão de fogo do Pacífico é o Monte Merapi, localizado em Java Central. Existem sobre ele histórias indonésias de lendas antigas e forças formidáveis. Suas erupções são conhecidas por serem especialmente explosivas e frequentes. Mas o Merapi não é só portador de destruição. Suas encostas são muito férteis devido às cinzas vulcânicas, permitindo uma agricultura próspera na região. Ao nos deslocarmos para o leste de Java, o Monte Bromo nos saúda com seu halo misterioso característico. Está situado dentro de uma caldeira massiva chamada Caldeira Tenger.
É um vulcão ativo com erupções frequentes. Os gases tóxicos emitidos na área da cratera são uma ameaça constante. O nome do vulcão Bromo vem de Brahma, o deus hindu criador do universo. Todos os anos, os Tenger prestam homenagem na cratera com comida e flores. O Monte Bromo faz parte do Parque Nacional Bromo Tengger Semeru. Um dos poucos desertos da Indonésia está situado nessa área. É coberto pelas cinzas das erupções do Monte Bromo, com um ar frio e cortante. Se trata do Mar de Areia, uma planície desértica que parece mais com uma paisagem lunar do que com um país tropical. Aqui ocasionalmente ocorrem tempestades de areia, por isso é preciso estar preparado. Um brilho azul nos convida a explorar outro tesouro vulcânico de Java Oriental, o vulcão Ijen. Essa cratera surreal de cor turquesa é uma das maiores crateras ácidas do planeta. Ao amanhecer, quando as primeiras luzes do dia atravessam o Oriente, o lago da cratera brilha intensamente. E os vapores de enxofre formam nuvens. Por anos, mineiros locais têm descido para extrair enxofre. Se arriscando, porque é uma tarefa titânica e perigosa. Ao escurecer, o Ijen revela um espetáculo inesperado. As chamas azuis. Devido aos gases sulfúricos que entram em combustão ao entrar em contato com o ar, surgem chamas de um azul etéreo, que dançam na escuridão. Seguimos o som da água até encontrar outra maravilha natural de Java. Tumpak Sewu, com o Monte Semeru ao fundo. Apesar de sua beleza deslumbrante, não é muito conhecido internacionalmente. De cima, a vista é simplesmente extraordinária. A
água flui com veias prateadas entre um coração verde de esmeralda. É dito que os espíritos da natureza habitam seus arredores. Na ilha Sumbawa está o vulcão Tambora, famoso na história da vulcanologia. Em 1815 ocorreu aqui a erupção mais potente registrada na história moderna. Foi 4 vezes mais forte do que a do Krakatoa, deixando a enorme caldeira que pode ser vista atualmente. É estimado que causou a morte de entre 71.000 e 250.000 pessoas, incluindo vítimas diretas e indiretas. No extremo oriental da Indonésia, na província de Nusa Tenggara Oriental, está o vulcão Kelimutu. É um vulcão complexo com 3 lagos de cratera em seu cume. São únicos porque mudam de cor de forma imprevisível, variando entre azul, verde e preto, até marrom e vermelho, dependendo da atividade vulcânica e da posição do Sol. Cada lago tem um nome específico relacionado com as almas que, segundo as crenças, o habitam. Tibuatabupu, de cor azul, é o lago das almas dos anciãos. Tiwuku-Whai-Nuamuri, em tons de verde e azul, das almas dos jovens e moças. Tiwatapolo, vermelho ou marrom, é o lago encantado. Retornando a Java, na região central da ilha, encontra-se Borobudur. É uma das maravilhas antigas construídas pelo homem. Não é um templo comum, é um mandala de pedra que representa a iluminação budista. Construído no século IX, esse imponente complexo é o maior monumento budista do mundo. Surpreendentemente, Borobudur esteve escondido sob cinzas vulcânicas e vegetação por séculos, até a sua redescoberta e restauração no século XIX. Pouco distante, o templo de Prambanan conta com uma história diferente, dedicada à cosmologia hindu. É um complexo de templos hindus com torres afiadas e esbeltas. Está dedicado à trindade hindu: Brahma, o Criador, Vishnu, o Conservador, e Shiva, o Destruidor, com um templo central dedicado a Shiva.
Os relevos em Prambanan são igualmente fascinantes, incluindo séries de painéis que narram o épico Ramayana. Assim como Borobudur, Prambanan foi esquecido e foi escondido pela selva e terremotos até sua redescoberta nos tempos modernos. Cruzando o mar de Java, chegamos a uma ilha muito menor, mas muito mais conhecida mundialmente. As brisas suaves, os penhascos, praias e campos de arroz nos dão as boas-vindas a Bali, a Ilha dos Deuses. Aqui a espiritualidade e a beleza se fundem em uma sinfonia da natureza. Bali, embora faça parte da Indonésia, parece pertencer a um reino à parte. A ilha é caracterizada por sua cultura pacífica, magníficas paisagens e uma serenidade que seduz os turistas. As paisagens de Bali são como uma pintura em movimento, com terraços que descem em cascata. Há séculos, os balineses começaram a esculpir as encostas para cultivar arroz, criando assim um intricado mosaico de campos verdes que serpenteiam pelas colinas. Esse antigo sistema agrícola, conhecido como subak, é mais do que só um método de cultivo. É uma filosofia, uma comunidade e um modo de vida. Em Bali, a arte e a religião são inseparáveis. Os templos são tanto locais de adoração quanto cápsulas do tempo que mantêm vivas as tradições. O templo de Uluwatu é um dos mais icônicos. Se eleva majestosamente sobre um penhasco com vistas para o Oceano Índico. É um dos 9 templos que, segundo os balineses, protegem a ilha dos espíritos malignos. Bem próximo está o templo Tanalot, onde um novo espetáculo se desenrola diante de nossos olhos. Como se fosse um pedaço de terra entre céu e mar, se ergue sobre um rochedo isolado na maré alta. Acredita-se que Tanalot foi inspirado pelo sacerdote Nirartha,
que foi cativado pela beleza do lugar e decidiu construir um templo. Um aspecto intrigante de Tanalorte é a caverna sagrada em sua base, supostamente protegida por uma serpente do mar mística. É comum os viajantes deixarem oferendas e buscarem a bênção dos sacerdotes locais. Nos dirigimos a Ubud, o coração de Bali, onde cultura, arte e natureza se entrelaçam. É considerado por muitos como o epicentro cultural de Bali. Está cercado por campos de arroz e áreas de floresta. Um dos lugares mais curiosos em Ubud é a Floresta Sagrada dos Macacos. Se trata de um santuário onde vivem centenas de macacos travessos. Além disso, existem diferentes templos e estátuas cobertas de musgos dignas de uma história mágica. Geralmente os macacos não são perigosos, mas deve-se ter cuidado, porque alguns tentam pegar objetos ou comida dos visitantes. Dominando a paisagem do leste da ilha, está o Monte Agung, que nos últimos anos teve várias erupções. É o pico mais alto de Bali, a mãe de todas as montanhas, considerada sagrada pelos balineses. Acredita-se que seja a morada dos deuses. Os templos são construídos alinhados com a montanha, e é comum ver os locais rezando em sua direção. No entanto, é um vulcão ativo e perigoso. Se tivesse uma grande erupção, poderia ser devastadora para os habitantes ao seu redor. Uma breve viagem de barco nos leva a um mundo completamente diferente, Nusa Penida. Essa ilha, localizada a uma curta distância da costa sudeste de Bali, é um santuário de beleza natural e serenidade. Nusa Penida, a maior das 3 ilhas Nusa, é um lugar que parece ter sido tocado pela varinha mágica da natureza. Suas costas íngremes, praias de águas cristalinas e paisagens de penhascos tiram o fôlego de qualquer um.
As praias mais belas podem ser difíceis de acessar e muitas vezes têm fortes correntes, sendo proibido nadar em algumas delas. Nusa Penida é uma barreira natural para correntes oceânicas, fazendo parte de uma reserva marinha. Na Baía de Manta, mergulhadores e snorkelers têm a oportunidade de nadar ao lado das raias gigantes. Diferentes de outras espécies de raias, são animais inofensivos e um dos maiores do oceano. O constante movimento empurra a água com oxigênio através de suas brânquias. O mola-mola é outro incrível peixe que pode ser encontrado em Nusa Penida. É o peixe ósseo mais pesado do mundo. São achatados e, ao estender suas barbatanas, são tão altos quanto compridos. Costumam nadar solitariamente, embora às vezes também em grupos. No mar de Bali e do resto da Indonésia, centenas de espécies marinhas esperam ser descobertas. Algumas estranhas e peculiares. Como o polvo Wunderpus photogênicos. Pode alterar rapidamente sua cor e forma para evitar perigo. A enguia fita azul possui uma coloração intensa e se move com movimentos ondulatórios. As enguias jardineiras mergulham nos leitos marinhos arenosos para se proteger e capturar alimento levado pela correnteza. A variedade de cores e formas faz os nudibrânquios se destacarem. Eles deixam para trás suas conchas depois da fase larval. O termo nudibrânquio descreve seu órgão respiratório visível. Muitos possuem alta toxicidade e capacidade de emitir luz. Zarpamos em direção ao leste a partir de Nusa Penida, cruzando as águas azuis indonésias. Com o objetivo de chegar ao emblemático Parque Nacional de Komodo. Se trata de uma área de conservação que engloba as ilhas de Komodo, Rinca e Padar, bem como diversos ilhéus e águas marinhas.
É nesse parque que vive o lendário dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo. Não devemos confundi-lo com o varano aquático, o segundo maior lagarto, presente em grande parte do Sudeste Asiático. Os dragões de Komodo têm uma aparência pré-histórica e feroz. São superpredadores, se alimentando especialmente de carniça, mas também caçam. O búfalo da água, presente em várias áreas do parque, é uma de suas presas. Se afastar do grupo torna um filhote um alvo fácil. A mordida desses lagartos não é tão forte quanto a dos crocodilos. Contudo, é altamente venenosa, podendo matar suas presas em poucas horas. É raro humanos serem atacados, mas já ocorreu quando indivíduos solitários procuram comida em povoados. Eles podem nadar, mas preferem não se afastar muito de suas ilhas de origem. Navegando para o Nordeste, chegamos a Raja Ampat, um arquipélago não tão famoso internacionalmente, se tornando uma joia ainda a ser descoberta. É composto por mais de 1.500 pequenas ilhas e ilhéus. Recebe o apelido de Amazônia dos Oceanos, devido à incrível riqueza de vida que abriga. Nas águas que cercam Raja Ampat se encontra uma das maiores biodiversidades marinhas do mundo. Com cerca de 2.000 espécies de peixes de Recife, é o epicentro mundial da biodiversidade marinha tropical. O peixe ouriço sardento tem seu corpo cheio de espinhos para se defender dos predadores. O cavalo marinho pigmeu evoluiu para se camuflar entre as gorgônias. Uma das camuflagens mais impressionantes do reino animal. Nas áreas adjacentes a Raja Ampat, em Papua Ocidental, é possível avistar o tubarão-baleia. São gigantes gentis, amigáveis e inofensivos para os humanos. É o maior peixe do planeta e, como tal, respira por meio de brânquias. Suas bocas largas contêm milhares de dentes minúsculos. Percorrem grandes distâncias pelos oceanos. Se alimentam por filtração, consumindo plâncton, plantas microscópicas e pequenos peixes. Possuem um padrão distintivo de manchas e listras brancas, único para cada indivíduo, assim como as impressões digitais humanas.
Ao oeste encontramos uma região com florestas tropicais adaptadas à geografia fluvial. Estamos em Bornéu ou Kalimantan, compartilhada por Indonésia, Malásia e Brunei. A subespécie de orangotango de Bornéu, que representa a maior população selvagem de orangotangos, vive aqui. Enquanto há um século estava por toda a ilha, agora só vive em áreas dispersas. Em Kalimantan, os rios se transformam em mercados flutuantes. São parte essencial da economia, juntamente com a produção de ouro e diamantes. Famílias inteiras dependem desse modo de vida moldado pelas águas. O segundo primata mais famoso de Bornéu é o macaco narigudo. Habitam principalmente nas áreas costeiras, ao longo dos rios e em manguezais. Vivem em haréns compostos por um macho dominante, várias fêmeas e suas crias. O macho é inconfundível por seu grande e longo nariz, que se infla quando está excitado ou irritado. Acredita-se que o tamanho do nariz pode melhorar as vocalizações e ser uma característica desejável para as fêmeas. Seu intestino é adaptado para decompor folhas difíceis de digerir, fazendo com que seu estômago pareça inchado devido aos gases. São escaladores especialistas e passam a maior parte da vida nas árvores. Nas florestas sempre verdes de Bornéu, a baixas altitudes, avistamos o peculiar urso malaio. Há décadas era comum nas florestas tropicais do Sudeste Asiático, mas sua população tem diminuído de forma alarmante. É o menor entre os ursos, mas pode ser agressivo. Tem um focinho curto e orelhas redondas e grandes. Com garras longas e curvas, adaptadas para escalar e cavar em busca de insetos e mel. Embora seja onívoro, tem uma forte predileção por mel e cupins. São animais solitários que marcam seus territórios com suas garras e glândulas odoríferas. Ao levantar nosso olhar, descobrimos o evasivo colugo.
um habitante comum dos níveis médio e superior do dossel florestal. Também são chamados de lêmures voadores. Não voam propriamente, mas planam habilmente de uma árvore para outra. As fêmeas dão à luz a apenas um filhote depois de um período de gestação de cerca de 60 dias. Ao nascer, são vulneráveis. Se apegam ao ventre materno, protegidas enquanto a mãe se move pelas árvores. A subespécie de elefante mais pequena do mundo, o elefante pigmeu de Bornéu, vive no norte de Kalimantan. Geralmente se encontram nas florestas tropicais de terras baixas e nos vales dos rios. Suas presas tendem a ser retas, e em alguns machos não são visíveis. Movem-se em grupos matriarcais liderados por uma fêmea adulta, compostos por fêmeas e jovens. Durante os primeiros meses, o filhote depende de sua mãe e recebe proteção adicional dos outros membros do grupo. Estão concentrados só no setor norte de Bornéu, com algumas dezenas em Kalimantan e a maioria na Malásia. A floresta tropical de Bornéu é uma das mais antigas e biodiversas do mundo. Além da fascinante fauna, essa área do planeta abriga plantas únicas e endêmicas. No solo, a planta mais notável é a Rafflesia arnoldii, em que a flor é a maior do mundo. É de beleza inegável, com suas pétalas grossas e carnudas. No entanto, essa flor tem um segredo peculiar. Ao florescer, exala um forte odor a carne em decomposição, atraindo moscas e besouros responsáveis pela sua polinização. Tendo explorado algumas das maravilhas naturais da Indonésia, partimos para conhecer sua cultura e seu povo. Jakarta é a maior cidade do país, a mais populosa e uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do Sudeste Asiático. Desde a independência da nação em 1945, Jakarta tem sido a sua capital. Mas o governo decidiu mudar para Nusantara, em Bornéu, a nova capital.
O plano com Nusantara é equilibrar o desenvolvimento entre Java e outras ilhas e mudar a capital para um ponto central do arquipélago. No entanto, Jakarta pode permanecer por muito tempo como centro econômico e cultural. Essa mega cidade contrasta imensamente com a serena natureza e o ritmo tranquilo das outras ilhas. Parte da população vive nesses arranha-céus. Os enormes shoppings são o principal local de lazer e comércio. Pessoas de todas as partes da Indonésia e Ásia vêm aqui para ganhar a vida, tornando a cidade um local de múltiplas culturas. Caminhando pela cidade, o icônico Monas brilha como símbolo da liberdade da Indonésia. Ragunan é o lugar ideal para entusiastas da natureza que desejam ver animais raros em outros zoológicos, como o orangotango, o gorila, o dragão de Komodo ou o casuar. Entre todas as ilhas da Indonésia, existem mais de 1.200 grupos étnicos. Entre vulcões e terras agrícolas férteis está a etnia javanesa, o maior grupo étnico do país. Os javaneses seguem uma mistura única de crenças islâmicas e espiritualidade tradicional. São majoritariamente muçulmanos, embora algumas de suas práticas e rituais incorporem elementos do hinduísmo, budismo e crenças animistas. Do oeste de Java vêm os sudaneses, o segundo grupo étnico mais populoso. Seus costumes e tradições refletem um sentido inerente de cortesia e respeito pelos outros. A espiritualidade também permeia cada aspecto da vida diária de outro grupo étnico, os balineses. É comum observar cerimônias de cremação coletivas ou individuais. Os hindus balineses acreditam que a alma fica presa no corpo até a cremação. As cremações individuais são caras e geralmente de membros da alta sociedade. Ainda que a Indonésia seja predominantemente muçulmana, Bali é majoritariamente hindu.
Se trata de um hinduísmo peculiar, se mesclando com crenças animistas e a veneração de divindades locais. Ao longo do dia, sobretudo pela manhã, os balineses fazem ofertas chamadas Kanang Sari. São pequenas cestas feitas de folhas de bananeira cheia de flores, alimentos e às vezes dinheiro, oferecidas aos deuses em agradecimento. O silêncio também faz parte da cultura balinesa. Uma vez ao ano, durante o Nyepi, ou Dia do Silêncio, a ilha para. Não há trânsito, luzes ou trabalho. Os balineses passam o dia em reflexão e meditação. Esse evento é um contraste notável com as cerimônias vistas diariamente. Na região central e sul de Bornéu, encontram-se os Dayak, um grupo étnico composto por diversos subgrupos indígenas com seus costumes e estilos de vida. Nas terras altas de Sulawesi, vive a tribo Toraja. São famosos por suas casas em forma de barco, chamadas Tongkonan, erguidas sobre pilares e adornadas com esculturas e pinturas detalhadas. Muitos Toraja adotaram o cristianismo. Aqui está uma das maiores estátuas de Jesus Cristo do mundo, localizada em Sulawesi. Só que suas antigas crenças animistas ainda são presentes no cotidiano e rituais. Um aspecto intrigante dessa cultura são suas tradições funerárias. Quando alguém da comunidade morre, é realizada uma cerimônia com sacrifícios de búfalos e porcos, com banquetes e danças. Também é notável seu método peculiar de sepultamento em penhascos. Os caixões são colocados em nichos escavados na rocha, muitas vezes acompanhados por tal, estatuetas de madeira que representam o falecido. Em Sulawesi é importante mencionar o curioso macaco preto de crista, conhecido localmente como iaque, que vive na reserva natural de Tangkoko. Seu traço mais característico é a crista na cabeça. Ele é endêmico das florestas tropicais da ilha de Sulawesi e de algumas ilhas próximas, como Lembé e Manadotua. Outro animal peculiar de Sulawesi é o babirusa.
Seus caninos superiores crescem para cima e se curvam para trás, penetrando pelo focinho e crescendo em direção ao crânio. Se não forem desgastados, esses caninos podem crescer o suficiente para perfurar o crânio do animal. Na extremidade oriental da Indonésia, em Lembata, vivem os Lamalera. Há séculos se dedicam à caça tradicional de baleias como meio de subsistência. A caça ainda é realizada em barcos tradicionais, chamados peledang. O alimento é usado para alimentar toda a aldeia, motivo pelo qual estão isentos da proibição global de caça às baleias. Na Ilha de Flores vivem os Mangarai. Essa ilha foi algo como um mundo perdido. Animais extintos no resto do planeta desde os tempos pré-históricos sobreviveram aqui. Entre eles o Homo floresiensis, ou Homem de Flores, também chamado de Hobbit. Baseado nos relatos dos ilhéus, alguns autores sugerem que essa criatura ainda pode viver em flores. Outros cientistas afirmam que isso seria impossível. O fato do folclore indonésio falar do Orang Pendek e ter relatos de encontros por mais de um século sem dúvida desperta curiosidade. De acordo com as testemunhas, é um primata coberto de pelo curto com a estatura de uma criança. Entre as montanhas e as florestas virgens da Papua Ocidental, vive a tribo Dani, em que a cultura e modo de vida permaneceram em grande parte inalterados ao longo dos séculos. Vestindo tradicionalmente apenas o essencial, os membros dessa tribo adornam seus corpos com penas, conchas e pigmentos naturais. Eles enfrentam o desafio de equilibrar a preservação de sua cultura ancestral com a adaptação a um mundo em mudança. Em Papua do Sul vive outra dessas tribos indígenas, os Asmat. As canoas são fundamentais para eles, esculpidas à mão a partir de troncos de árvores. São usadas para se deslocar, pescar e realizar rituais cerimoniais. Os Asmat são especialistas em navegação e pesca, uma canoa representando um símbolo de status e habilidade. Toda essa riqueza cultural pode ser apreciada no paladar com a incrível variedade de delícias culinárias indonésias. O sat ou satay é basicamente espetos de carne grelhados. O bakso é uma sopa de almôndegas que pode ser acompanhada de arroz, macarrão e vegetais. Um prato muito popular é o nasi goreng, arroz frito com carne, vegetais e às vezes ovo frito.
Soto, uma sopa tradicional, pode conter frango, carne bovina, macarrão e uma variedade de vegetais, tudo em um caldo aromatizado com ervas e especiarias locais. O rendang, originário da região de Minangkabau, em Sumatra, é um ensopado de carne cozido lentamente em leite de coco e uma mistura de ervas e especiarias. O nasi tumpeng é um prato de arroz servido com vários ensopados e outros acompanhamentos. Keripik usus ayam são intestinos de frango limpos, temperados e depois fritos. Martabak telur é uma espécie de pastel, podendo ser doce ou salgado, recheado com carne picada e ovos. Karabikang é uma sobremesa feita com arroz glutinoso, açúcar de palmeira e coco ralado. Se apresenta em pequenos bolos e é popular em festivais tradicionais. Seblak é uma sopa picante feita com ingredientes como asas de frango, macarrão, ovos ou bolacha de arroz temperada com pimentas, além de outras especiarias. Kerak telor é uma torta crocante feita com arroz glutinoso, ovos, coco ralado e uma mistura de especiarias. É cozido lentamente para obter uma superfície crocante e um recheio macio. Bubur aziura é um ensopado feito com arroz, leguminosas e outros ingredientes. Geralmente é preparado durante o dia de Ashura na cultura islâmica, consumido como forma de comemorar e agradecer. Em Bali existe o bab guling, porco assado à balinesa, com especiarias e ervas. Como alimento mais exótico ou incomum para estrangeiros, temos o bagre. É pescado ou cultivado e é preparado frito, cozido ou assado. O morcego é consumido em áreas específicas, como o Sulawesi e as Ilhas Molucas, embora cada vez menos. Depois de serem capturados, são marinados em uma mistura de especiarias e ervas, depois grelhados ou ensopados. A enguia, por outro lado, é um alimento comum em várias regiões indonésias. É especialmente popular nas áreas costeiras, onde é capturada fresca e preparada de várias maneiras. Na Indonésia, a fé influencia profundamente a vida diária. É o país com a maior população muçulmana do mundo. Cerca de 9 em cada 10 indonésios se identificam como muçulmanos. Entretanto, oficialmente é um país pluralista. Se reconhece o islamismo, o protestantismo, o catolicismo, o hinduísmo, o budismo e o confucionismo. A diversidade e complexidade desse país se tornam ainda mais evidentes quando exploramos a linguística. Com mais de 700 línguas locais reconhecidas, a Indonésia é um dos países mais linguisticamente diversos do mundo.
de todas elas, uma língua une os indonésios, o Bahasa Indonésia, a língua oficial. Desempenha um papel crucial na conexão entre as diferentes etnias e regiões do país. O uso do Bahasa Indonésia é obrigatório nas escolas e é usado na administração governamental, nos meios de comunicação e na literatura. É o meio em que os indonésios participam da sociedade, expressando suas ideias e se conectando com seus compatriotas. Uma curiosidade é que o Bahasa Indonésia é conhecido por ser relativamente fácil de aprender. Não tem conjugações verbais complicadas nem gêneros gramaticais e usa o alfabeto latino. A Indonésia é um gigante em termos econômicos, sendo a economia mais importante do Sudeste Asiático e uma das 20 maiores do mundo. Sua economia é tão diversificada quanto suas milhares de ilhas, com uma mistura de indústrias e atividades econômicas. Um fator-chave na economia indonésia é sua abundância de recursos naturais. O território é rico em petróleo, gás natural, estanho, cobre e ouro. A extração de petróleo e gás, em particular, tem sido uma fonte vital de renda para o país. Embora nos últimos anos se tenha buscado diversificar a economia para reduzir sua dependência. A agricultura ainda é importante. A Indonésia é uma das principais produtoras mundiais de arroz, chá, café, especiarias e óleo de palma. Apesar dos desafios da desflorestação, a agricultura continua a proporcionar empregos a milhões de indonésios, sendo essencial para a segurança alimentar do país. O país também tem experimentado um rápido crescimento na indústria têxtil, eletrônica, automobilística e de calçados. O setor turístico está em crescimento, graças às suas praias, vasta cultura e diversidade biológica. O arquipélago atrai viajantes de todo o mundo. Embora Bali seja o destino mais popular, o interesse pelas outras ilhas está aumentando. E considerando a vasta extensão do país e a grande quantidade de ilhas, ainda há muito a descobrir. Como o Macário, que ocorre no rio Kampar, em Sumatra. Se trata de um fenômeno natural em que uma maré entrante forma uma onda que sobe o rio contra a direção dele. É um fenômeno bastante raro, que só ocorre em poucos lugares do mundo. Por isso, a Indonésia tem muitas condições para se tornar uma potência econômica global no futuro. É o quarto país mais populoso do mundo e tem uma população jovem e em crescimento.
Isso significa que tem um grande mercado interno e uma ampla força de trabalho potencial. Localizada entre o Pacífico e o Índico, está em uma posição estratégica para o comércio internacional. Para entender a cultura indonésia atual, é preciso conhecer um pouco de sua história recente. Desde o século IV até o século XV, vários reinos hindus e budistas floresceram nessa região asiática, como Tarumanagara, Srivijaya e Majapahit. No século XVIII, o reino de Majapahit se tornou a potência dominante. Essa é considerada a era de ouro da cultura e civilização javanesa. Com a chegada de comerciantes e missionários, o Islã começou a se estabelecer na Indonésia em torno do século XIII. E no século XVI, a maioria dos estados costeiros de Sumatra, Java e Bornéu eram sultanatos muçulmanos. O último sultanato do país é o de Yogyakarta, que ainda existe. No século XVI, os europeus, principalmente portugueses e depois holandeses, começaram a chegar em busca de especiarias. Os holandeses eventualmente se tornaram os governantes coloniais do que ficou conhecido como Índias Orientais Holandesas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Indonésia foi ocupada pelos japoneses. E depois da rendição do Japão em 1945, o presidente Sukarno, acompanhado por Muhammad Hatta, declarou independência. Em 1947, os holandeses tentaram retomar o território, dando início a uma guerra que durou até 1949, ano em que os Países Baixos reconheceram a independência da Indonésia. Agora que você conhece grande parte do país, pode estar pensando em visitá-lo. Vamos falar do que é necessário saber para viajar como turista. Embora a vasta maioria dos turistas não tenha problemas, é importante estar ciente dos possíveis desastres naturais. Devido à sua localização no Cinturão de Fogo, a Indonésia é propensa a terremotos. Terremotos submarinos podem causar tsunamis, que às vezes atingem a costa rapidamente, como já aconteceu no passado. Com centenas de vulcões ativos, as erupções são uma ameaça real. Elas podem causar fluxos piroclásticos, chuvas de cinzas e lahares. As fortes chuvas às vezes levam a inundações e deslizamentos de terra. Na zona mais turística de Bali, no sul, existe um sistema de detecção de tsunamis. Se viajar para outras áreas ou ilhas menos frequentadas, é recomendável conhecer os sinais de um tsunami se aproximando e instalar um aplicativo de alerta de desastres naturais. Se você sentir um terremoto ou notar que a água recua de forma incomum da linha da costa, é sinal de que um tsunami pode chegar. Mova-se para um local elevado. Se existem áreas fechadas perto de um vulcão,
há um bom motivo: não as viole. A Indonésia é um país vasto. É aconselhável planejar sua rota de viagem com antecedência. Verifique quais áreas você gostaria de visitar e quanto tempo vai precisar para cada uma. É um país tropical, então leve em consideração o clima. A temporada de chuvas vai de novembro a março. A estação seca é de abril a outubro. A Indonésia oferece uma ampla variedade de opções de hospedagem para todos os orçamentos. Acomodações de luxo costumam ter preços elevados, enquanto albergues e pousadas são muito mais acessíveis. Táxis, carros alugados e ônibus são comuns nas cidades. Já nas áreas rurais, os minivans e as motocicletas podem ser a única opção. Nas ilhas, as motos são frequentemente alugadas por turistas. Se você não tem experiência em dirigir, é melhor não fazê-lo. E se o fizer, seja muito cuidadoso e use sempre um capacete. A moeda da Indonésia é a rúpia indonésia. Se recomenda levar dinheiro em espécie, especialmente em áreas rurais onde caixas eletrônicos são raros e os estabelecimentos aceitam só dinheiro. Em geral, a Indonésia é um país seguro para viajar. No entanto, como em qualquer lugar, é recomendável seguir precauções básicas de segurança. Doenças transmitidas por mosquitos como a malária e a dengue são um risco em algumas áreas. Consulte seu médico antes de viajar para verificar se você precisa de alguma vacina ou medicação preventiva. Os indonésios são amigáveis e hospitaleiros. É importante respeitar os costumes e tradições locais. Não faça nada que possa ser considerado desrespeitoso com as pessoas ou a religião. Particularmente nos templos balineses, se vista de forma modesta e siga as regras do local. Nas mesquitas também é necessário usar roupas apropriadas e tirar os sapatos antes de entrar, entre outras regras. Para ajudar a resolver o problema do plástico, é recomendável levar uma garrafa reutilizável e evitar o uso de sacolas plásticas. A cultura indonésia é coletivista, se refletindo no dia a dia com um ritmo de vida mais tranquilo em comparação com o Ocidente. Existe um conceito de jam karet, que significa tempo de borracha. Se refere à ideia de que o tempo estica e encolhe como borracha. Aqui não costumam dizer perder tempo. Se alguém está esperando por outro, entende-se que a outra pessoa precisa de mais tempo. A pontualidade é valorizada em ambientes empresariais e profissionais, mas os horários não são tão rígidos, priorizando a harmonia nas relações pessoais.
Se você se encontrar em uma situação de espera e sentir impaciência, tente lembrar essa peculiaridade da cultura indonésia. E assim chegamos ao final desse tour virtual por esse belo país. Espero que tenha gostado. Até a próxima viagem. Sampai jumpa lagi!